a saúde nos seus lugares de origem, né? Então, aí, a gente tem muito para debater, muito para discutir. Então, será que eu posso compartilhar minha tela para vocês verem a apresentação? Tá bem? Pode sim, Denise. Tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, tá aqui, ó. Daí. Ainda não está projetando. Está vendo agora? Não, agora está projetando. Perfeito. Agora sim. Tá bom. Tá. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Para o doutorado, né? Vocês sabem muito bem, né? Que a gente precisa ler muito, muito, muito para sequer conseguir falar de um tema, né? Então, eu tive que ler bastante para esse processo seletivo. E daí eu fiquei pensando, acho que pode dar uma boa discussão, inclusive o artigo que já está nos anais, né, do evento, o fato de pensar desde a perspectiva geográfica, o que a gente pode resgatar da produção acadêmica sobre o turismo de saúde no Brasil. Então, vamos lá. Nesta introdução, eu comecei a pensar, mas turismo de saúde, para eles, então a saúde seria o quê? Porque a gente pensa, né, é um direito humano. Todas as pessoas precisam ter saúde para conseguir seu desenvolvimento pessoal, né? Então, ela pode ser muitas coisas, dependendo da cultura, da sociedade, do sistema de valores. Também pode ser pensada como um bem individual, um bem coletivo, mas agora a tendência, especialmente marcante no século XXI, é que ela está sendo vista como mercadoria, né? Eu não quis trazer aqui as questões, porque é um outro debate bem profundo, bem interessante também, sobre as discussões entre público e privado. Não é que o atendimento privado seja uma questão nova, mas a questão nova relativamente aqui é que a saúde está sendo vista como mercadoria e que ela está trazendo para certos grupos empresariais grandes ganâncias, né? Grandes ganhos. Então, outra questão aqui interessante para nós pensarmos é o fato dos pacientes estarem saindo dos seus países, saindo dos seus sistemas nacionais de saúde. Realmente isso pode ser chamado de turismo, porque assim, muitos dos autores que trabalham nessas questões, eles são anglo-saxões. Não é que a gente não tinha referentes na América Latina, mas muitas dessas discussões começaram lá. Então, a gente acha na literatura acadêmica quase como sinônimos deslocamentos por saúde, viagens médicas, turismo de saúde. Então, aí o assunto fica bem confuso, né? Então, a minha intenção nesse trabalho era justamente ver o que está sendo produzido no Brasil a respeito. Então, é aí que a gente pode se perguntar sobre o que está sendo globalizado, né, nesses tempos. Está se globalizando a saúde, o acesso à saúde, a informação sobre a saúde. Então, todas essas perguntas ficam um pouco aqui meio sem resposta, né? Então, o meu objetivo nesse trabalho foi fazer uma análise da produção acadêmica do turismo de saúde brasileiro. Os meus fundamentos teóricos, como eu já comecei a falar, era a mercantilização da saúde, inclusive, um pouco desde uma perspectiva do Milton Santos, caberia aqui a pergunta se a globalização da mobilidade com fins médicos não é até certo ponto perversa. Inclusive, um dos meus autores, um indiano, ele
botou no título do seu artigo sobre turismo médico, Reverse Subsidy for the Elite. Então aí fica a pergunta, realmente o turismo de saúde ele está sendo um subsídio à elite, aquelas pessoas que podem pagar viagens fora do seu país para obter atenção? São questões bem interessantes. Também temos que levar em conta um certo enfraquecimento dos estados de bem-estar e dos sistemas nacionais de saúde. E também é importante que não há uma separação ainda bem delimitada entre turismo de saúde e turismo médico. Então, são questões que a gente vai discutir, né? A metodologia, a coisa que eu fiz foi uma revisão sistemática das publicações científicas sobre turismo de saúde no Brasil. Basicamente, eu usei bases de dados como Google Scholar e PubMed para procurar todos os artigos que cumprissem estes critérios aí. Eu usei os termos de pesquisa turismo de saúde, turismo médico e health tourism, por eles ser os mais representativos em 3 línguas, né? E Brasil, então, isso podia aparecer no título da publicação, no resumo, ou inclusive no texto, né? Então, daí eu fiz uma revisão sistemática dos produtos que cumpriam essas questões, e depois eu fiz um quadro síntese para dar conta das discussões que são feitas ao nível nacional. Então, com esses critérios, eu revisei 44 produtos científicos, 22 deles artigos, 13 apresentações em extenso de outros congressos e 9 trabalhos de conclusão do curso ou dissertações de mestrado. Então, eu achei aí que, na verdade, o turismo de saúde é o termo mais dominante, pois estava presente em 36 dos trabalhos analisados, e o turismo médico ficou meio que relegado, né, com somente 8 trabalhos, mas uma coisa importante que eu vi é que alguns desses trabalhos usavam ambos termos de forma indistinta. Então, aí é uma área de oportunidade, né, para a gente discutir o que estamos entendendo por turismo de saúde, o que estamos entendendo por turismo médico, ou por que a gente usa eles de forma quase que indistinta, né? As disciplinas de origem dos produtos que eu revisei para esta apresentação, a maioria eram de turismo e hospitalidade, de hotelaria, gestão de negócios, bem poucos desde a geografia, tinha participação de outras áreas de conhecimento, como antropologia, saúde coletiva, informática, sei lá. Então, outra coisa que eu vi é que a produção científica deste tema teve um crescimento bem importante, pois entre 2001 e 2010, somente foram feitos 8 trabalhos, mas para a seguinte década isso explode e vai para 36. Então, o interesse parece que realmente começou a crescer, né? As temáticas mais frequentes foram a promoção turística, a relevância da certificação internacional para atrair pacientes de outros países, uso lúdico e turístico dos spas, crescente importância do bem-estar na vida cotidiana, a cirurgia plástica como o maior atrativo no turismo de saúde brasileiro, o crescimento da inversão em hospitais privados após mega-eventos, no caso daqueles estados que sediaram a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Uma crescente necessidade de analisar a hotelaria hospitalar para os turistas e seus acompanhantes, e também, algo que eu achei bem importante, uma crescente preocupação pelo desequilíbrio entre atendimento público e privado no Brasil. Porque às vezes a gente pode ficar pensando, mas privado funciona de uma forma, público de outra. Mas a questão aqui é que se os profissionais da saúde, eles começam a ver uma oportunidade realmente atrativa de obter maiores salários,
através do atendimento de estrangeiros, pode ser que muitos deles migrem do sistema público para o privado, né? É o que alguns artigos em outras partes do mundo, como Tailândia, como Malásia, começam a se perguntar. Então, os nossos estados, os nossos governos, eles estão procurando atrair estrangeiros para eles serem atendidos aqui. Mas isso realmente terá consequências para a nossa população? É uma questão que começou a estar cada vez mais presente nas discussões e que no Brasil aparece. Através das publicações que eu revisei, consegui perceber isso. Então, aqui, traduzindo um pouco para a linguagem geográfica, temos aqui que, na verdade, São Paulo foi o maior referente geográfico dos trabalhos. Quase a quarta parte dos trabalhos revisados faziam referência a São Paulo, pois ele é a cidade vista como o maior polo de desenvolvimento, tanto de tecnologias médicas quanto de desenvolvimento de profissionais da saúde. Então, ela era a maior referência citada nos trabalhos, mas tinha presença de vários tipos de cidades, na verdade. Grandes metrópoles, grandes cidades como Rio, Belo Horizonte, Caldas Novas, cidades médias como Barretos, Londrina, Curitiba. E aí o que conseguimos ver é que, por exemplo, o turismo médico, que ele é mais perto da atividade hospitalar, ele era mais importante em metrópoles e grandes cidades. E, por exemplo, em cidades médias, a coisa mais relevante era o turismo de bem-estar, relacionado com os spas, e o turismo de saúde, que nem sempre tem a ver com ambiente hospitalar. É a diferenciação que a gente poderia trazer desde a perspectiva geográfica. Uma primeira separação entre o tipo de serviços procurados nessas cidades. Então, na discussão, eu gostaria de trazer os seguintes pontos, que há pouco desenvolvimento conceitual, pois, como eu falei, às vezes os termos ficam como sinônimos, que os debates no Brasil ainda estão incipientes, pois tem outros países que começaram estas discussões há tempo, que São Paulo é a referência mais citada nos trabalhos analisados, e uma das possíveis causas seja a grande mobilidade pelos aeroportos da metrópole, que é ignorada a dimensão das iniquidades prévias que provocam a existência do turismo de saúde, e que fica aberta a possibilidade de pesquisar o impacto do recebimento de pacientes estrangeiros nos sistemas locais de saúde. Então, são essas as questões que eu queria trazer com este trabalho, mesmo que ele não seja tão específico ou sobre uma pesquisa que ainda não foi desenvolvida, pois o doutorado está em andamento, mas são as questões que eu acho que a globalização trouxe, novas mobilidades em saúde. Então, essa foi a minha contribuição, e tomara que vocês tenham acompanhado, tenham gostado e tenham muitas coisas para discutir. Obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. A iniciativa do tema é nova, pouco discutida certamente na geografia. Eu tenho algumas questões que eu queria fazer, mas eu vou passar primeiro para as colegas. Agora que eu estou vendo que eu sou o único homem nessa sala, e é isso mesmo? Estamos aqui na maioria feminina na sala. Então, eu vou passar para a maioria, e depois eu faço minha questão. Nayara levantou a mão. Oi, professor Rivaldo. Denise, parabéns pelo trabalho. É uma temática que também me instiga bastante. Eu pesquiso acesso de migrantes e refugiados à atenção primária. E se eu puder te indicar uma fonte que talvez seja interessante para o doutorado,
Tem algumas súmulas do TJ, né, do STF também, que falam justamente sobre essa questão do turismo de saúde, porque o governo brasileiro, ele em alguns casos, quando identifica a prática, né, fora do visto específico para esse fim, eles acionam o governo estrangeiro para poder reembolsar os custos do SUS. Aí acho que pode ser uma boa também para servir como um outro dado, né, de registro mais administrativo. Uhum. Bacana, Nayara, bacana. Eucilene? Parabéns, Denise. É uma coisa que a gente realmente quase não escuta, até porque o Brasil ele trabalha muito tem a parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, para atender a população. E normalmente, quando a gente olha os bancos de dados para ver países, os usuários, normalmente são países que têm menor assistência do que o Brasil. Então, normalmente são países vizinhos que buscam serviços aqui do SUS, ou áreas de fronteiras, municípios que têm fronteiras com o Brasil. Quando você fala do privado, essa preocupação de migrar do SUS para o privado, a gente tem uma diferenciação, assim, eu falando, tá? Pelo que a gente tem observado, uma diferenciação muito grande do tipo de serviço ofertado. Então, acredito que essa não é um problema que possa vir a acontecer para o Brasil. O que a gente tem observado no Brasil para turismo é mais em termos de cirurgia plástica, como você falou em São Paulo, por exemplo. Então, o Brasil, ele tem uma equipe e cada vez mais nós temos médicos especializados na área de cirurgia plástica e que atende, possivelmente, se a gente for ver por procedimento e no particular, acho que você vai ver muito mais cirurgia plásticas de diversas formas, de diversas modalidades de cirurgia plástica nesse contexto do turismo de saúde, né, que eu acho que vale a pena. Então, assim, como sugestão, acho que seria interessante, não sei se você chegou a ver algum tipo de procedimento quando você fez a revisão bibliográfica, se você encontrou, sua revisão sistemática, se você encontrou algum trabalho que mostrasse quais os procedimentos que são mais procurados, por exemplo, só para conhecimento pelo SUS ou particular, né, dessas cidades. E aí uma sugestão para banco de dados seria você tentar a ANS, que faz a regulamentação dos serviços particulares por convênio. Então, de repente, pode ser que você consiga, e já tem, por causa do dados aberto, eles estão disponibilizando alguns bancos de dados. Acho que, de repente, vale a pena você procurar para ver se você encontra algumas dessas informações ou faz a solicitação direto, né, depois do projeto já documentado na universidade, e pegar, por exemplo, média e alta complexidade, principalmente alta e média complexidade, para tentar ver no sistema de informação de hospitalização os países, né, a nacionalidade, para ver quais são os serviços que são procurados e quais são esses países que vêm buscando serviço no SUS, por exemplo. Então, acho que isso já pode te ajudar. Bacana, Eucilene, bacana, boa. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se bem que a Denise, pelo português muito bem falado, que você está ótima. Acho que você está bem familiarizada com o Brasil. Então, eu vou passar a palavra para a Denise, para ela responder a Eucilene e a Nayara também. Então, são pesquisas que eu vi durante a revisão. Então, um artigo da acusação sobre os produtos mais populares. Tá dando um corte na fala, Denise.
Agora você ficou sem voz. Tá. Voltou, acho que voltou. Vamos tentar. Então, durante a revisão que eu fiz para vocês, eu consegui algumas referências sobre os tipos de cirurgia plástica procurados. E aqui a rinoplastia, eu não sei dizer em português o nome de cirurgia, Tá ruim de entender o que está sendo falado, Denise. Está picotando a sua fala. Não sei. Denise, tenta desligar a câmera para ver se melhora a conexão. Melhorou, sim? Podemos tentar, vamos ver. Não, ainda continua ruim. A sensação que eu tenho é que não é internet, alguma interferência, parece. Essa sensação que eu tenho. Será que eu posso sair e tentar voltar ou faço o quê? Eu acho que agora melhorou. Tá. Ó, agora ficou bom. Tá bom. Então, sim, as referências sobre as cirurgias plásticas mais comuns, mais procuradas no Brasil, eram rinoplastia, aumento de mamas, e procedimentos para prevenir o envelhecimento, né? Procedimentos assim. Porque, por exemplo, outros países, como a Coreia, são muito procurados para câmbio de gênero, né? Então, a especificidade do Brasil eram as cirurgias plásticas, especialmente essas, rinoplastia e aumento de mamas. E sobre as fontes de dados que vocês falaram, muito obrigada, eu não conhecia todas elas, eu já escrevi aqui. E sobre a migração do público ao privado, eu gostaria de compartilhar brevemente o porquê a minha preocupação com isso, e bom que no Brasil a dinâmica seja diferente. É porque durante a minha pesquisa do mestrado, eu vi que no México os salários dos profissionais da saúde são tão baixos que eles não duvidam em migrar para o setor privado, mesmo que não sejam grandes especialistas, sabe? Tipo, por exemplo, a minha pesquisa, ela foi num povo fronteiriço que recebe muito estadunidense e canadense que estão na procura de serviços dentais. Então, nesse povo, você tinha quase 1.000 dentistas que a maioria fugiram do setor público porque os ganhos são bem baixos, porque eles começaram a ganhar em dólares. Então, mas, por exemplo, as pessoas que moram nessa localidade, é muito difícil para elas obter serviços odontológicos, porque os dentistas não obtêm ganâncias deles, né? Então, essa era a minha grande preocupação. E agora que eu estou aprendendo muito sobre o SUS, eu vejo que a estruturação do Sistema Nacional de Saúde tem muito a ver também com essa dinâmica, né? Porque, por exemplo, o Ministério Brasileiro de Saúde, o Ministério de Turismo, desculpem, o Ministério de Turismo, ele aceita que busca a promoção ativa do turismo de saúde através dos governos estaduais, né? Por exemplo, tem guias de turismo de saúde em São Paulo e acho que no outro estado do Nordeste, agora eu esqueci. Somente tem 2 estados com guias específicas de turismo de saúde, mas muitos outros estados, eles não procuram uma promoção tão direta e na grande maioria são de recursos termais, sabe? Tipo turismo de bem-estar, spas. Então, acho que a dinâmica é bem diferente nessa questão e a estruturação do SUS pode ajudar, né, a evitar essa grande migração do público ao privado, pelo menos pelo turismo de saúde. Era isso que eu queria dizer. Bacana, Denise. Agora a gente conseguiu te ouvir bem. Eu não sei se a Maria Luísa tem alguma pergunta.
Quero sim. Parabéns, Denise, pelo seu trabalho. De fato, como você falou, ele está bem amplo, né? Você tem que fazer um recorte nele. Mas você estava falando que você estava fazendo essa pesquisa para o seu doutorado, antes de você entrar. Agora você já iniciou, você já tem um projeto. Como é que está essa tua fase de estudo? Então, eu tenho um projeto, sim. Eu trabalhei ao longo deste semestre com ele para justamente acertar, né, a pesquisa. E eu já fiz alguns recortes, né, tanto conceituais quanto geográficos. Eu vou me focar na cidade de São Paulo, porque, como falado, ele é o maior referente, né? E, então, eu estou trabalhando ainda as questões, porque eu acho que ao começo da pesquisa eu estava muito acirrada com o conceito de iniquidade social. Só que, além de que não há o tipo de dado que eu gostaria de trazer para, de fato, demonstrar que o turismo de saúde contribui a uma maior iniquidade, eu acho que o conceito me limitava bastante, né? Então, estou naquele processo de dar uma repensada, de um novo planteamento, né? Mas o que eu quero ver é as novas mobilidades que estão sendo trazidas pela globalização nas questões de saúde, porque, por exemplo, tem fluxos que já existiam desde antes, né? Até certo ponto esperado dentro de um sistema nacional de saúde, que as pessoas precisam se deslocar de uma cidade para outra para obter um serviço, né? Porque nem todas as localidades têm todas as especialidades, ou todo tipo de atendimento que você precisa. Então, tinha mobilidades que já existiam, mas eu acho que tem outras que estão sendo, impulsionadas pela globalização. Então, eu gostaria de fazer esse recorte. Eu acho que o recorte geográfico é a cidade de São Paulo. O recorte temporal seria a partir de 2001, que é o ano no qual a literatura científica do Brasil começou a ter um grande crescimento neste tema. E o demais eu estou trabalhando para acertar os conceitos, né? Mas é isso. Você tem muito trabalho ainda pela frente, você está iniciando, né? Então você tem muita coisa ainda a pensar, e muita coisa ainda vai mudar, e você, conforme você vai lendo, e vai acessando a literatura, você vai amadurecendo esse teu trabalho. E aí você estava, na apresentação, você coloca que a globalização, e aí você põe entre parênteses perversa, mas a globalização, ela é perversa, né? Se a gente for pensar no que na verdade, você vai estar globalizando e com quem vai estar globalizando, né? Enfim, e isso nós vamos encontrar em todas as áreas, né? Não só na área da saúde. E outra coisa, só para finalizar, nós temos um abismo aqui no Brasil entre a saúde privada e a saúde pública. Embora o SUS tenha um sistema muito bem desenvolvido, mas a ponta, né, onde nós temos o atendimento médico, ele é muito diferente, geralmente, do particular. Então, talvez o que você esteja aí tentando desenvolver seja melhor na parte do atendimento particular do que propriamente no SUS. Se você for pensar em plástica, né, toda essa área. Tá? Mas, novamente, parabéns. Gostei muito do seu trabalho. De fato, é um tema novo. E, por ser um tema novo, ele é bom e é ruim. É bom porque você tem muita coisa para explorar, você pode desenvolver, e você vai ser pioneira nisso. E é ruim porque vai te dar um trabalho maior, porque você não tem muita literatura, muita coisa, muito desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, é bom. Parabéns. Muito obrigada pelas indicações de todos vocês. Parabéns, Denise. Seu trabalho me instigou a pensar, um trabalho que eu estou orientando, mas é um trabalho de iniciação científica, né, em que a aluna está discutindo o turismo reprodutivo,
é um tema pouco discutido também, e não para o Brasil, mas do Brasil em direção aos países onde esse turismo, a reprodução tem sistemas normativos próprios em que isso é possível. E nós estamos chegando à conclusão que são bilhões, não é pouco dinheiro nesse processo todo, é muito dinheiro envolvido nesse processo, no chamado turismo reprodutivo, né? Então, estou dizendo isso para dizer que eu acho que você vai ter que discutir globalização, vai ter que discutir o conceito, vai ter que trabalhar isso geograficamente, isso é bastante importante. Então, o teu trabalho ele é muito importante, terá realmente um universo imenso, mas ao mesmo tempo ausência de literatura, então é um desafio imenso que você está se propondo, e o resultado, como bem disse a Maria Elisa, é um resultado positivo, de todo modo, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Bem, eu estou deixando isso um pouco mais livre, não sei se vocês estão percebendo, uma vez que a gente está com, acho que 2 trabalhos para serem apresentados. Então, não estou aqui me prendendo aqueles 15 minutos da apresentação, estou deixando fluir um pouco mais livremente. Eu receio, portanto, que a gente vai ter apenas agora o trabalho da Eucilene, Carmen Lúcia, Eucilene Alves Santana, Carmen Lúcia Muricy Braz, Tamires Vital, com a Ellen Gurgel. Brasília está dominando aqui, né? O nosso grupo está sendo dominado por Brasília. Porque eu acho que não é muito produtivo a gente parar para assistir um vídeo, e aí sim eu peço para a Sara nos encaminhar o link, aí a gente passa esse link, todo mundo poderá assistir, porque sem os autores realmente não teria muito sentido a gente assistir o vídeo. Não tem discussão, né? De maneira que eu vou passar, então, a palavra para a Eucilene, que vai poder se apresentar e falar do seu trabalho. Isso. Acho que foi. Isso, está projetando, sim. Está projetando, né? Eu vou tentar manter nesse tamanho de tela, porque senão eu fico com 2 telas, eu fico perdidinha também aqui. Então, boa tarde. Meu nome é Eucilene, eu vou estar apresentando o trabalho de cobertura vacinal da poliomielite na região nordeste do Brasil, no primeiro ano de pandemia, né, por Covid-19. Participam desse trabalho os autores a Carmen Lúcia Muricy, que é consultora trabalha com saúde no Ministério, Tamires Vital, que também é consultora no Ministério da Saúde, e a professora Ellen Gurgel, que é da Universidade de Brasília, do Largas, né? E eu estou como colaboradora no laboratório, na parte de orientação, tanto na parte de graduação quanto na pós, como orientação, e estou fazendo pós-doutoramento na área de Geografia e Saúde com o professor Francisco, lá na Universidade Federal do Paraná. E por causa da pandemia, a gente não conseguiu ir para campo ainda, que era os nossos trabalhos eram para estar aqui também, mas a pandemia veio e a gente não teve condições de ir a campo para poder fazer a coleta até então, aguardando, porque é dentro de uma Resex. Então, o que eu trago para vocês hoje é um ponto que é a questão da cobertura vacinal, que a gente tem visto tanto na questão do Covid, né, a questão do negacionismo e outros pontos que vem se discutindo em relação à vacina. E aí a gente gostaria de tentar entender nesse trabalho como é que está a região Nordeste. Tem a outra parte das outras regiões, a Tamires fez de uma outra região do país também, e aí a gente traz isso aqui para a gente poder discutir em termos considerando o espaço, o território, a geografia e a saúde como um todo, né? Então, eu trago aqui nesse primeiro slide para vocês um pouquinho da doença, só para quem não conhece ainda, ou para relembrar quem já conhece, que a poliomielite, ela é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus, né, o poliovírus, do gênero enterovírus, e em circulação são conhecidos 3 sorotipos, 3 tipos, A1, 2 e 3. O reservatório
é o homem, que é o principal reservatório, e a transmissão da doença ela pode ocorrer tanto por contato direto pessoa a pessoa, como por via fecal oral, tanto, ou por objeto de alimentos contaminados, ou por via oral mesmo, né, que é oral, que é por meio de gotículas, quando você fala, tosse ou espirra, pode transmitir a doença. Então, aqui eu trago para vocês um pouco só do histórico dos principais marcos, que eu acho que vale a pena destacar, que essa é uma doença que muitas pessoas alguns conviveram, tiveram amigos que chegaram a ter paralisia. A geração mais nova hoje não tem muita ideia do que seja, né, a paralisia infantil, devido à vacina. Hoje quase não se vê tantas crianças com dificuldade de mobilidade, com paralisia nos membros, principalmente a questão dos membros inferiores. Então, lembrando que em 1989 foi o último registro de caso no Brasil, né, pelo vírus selvagem. E em 1990 não se tinha mais a presença do vírus selvagem devido às campanhas de vacinação que ocorreram nas décadas de 80, principalmente, até a década de 90, que intensificou esse processo. Em 2012, o Brasil, ele implementou a vacina inativada, que é chamada de VIP, para todos os bebês, com o objetivo de prevenir casos raros de poliomielite paralítica associada à vacina, porque o outro método de vacina utilizado, a VoIP, o vírus, ele conseguia, por meio do seu material genético, interagir com outro vírus, e aí ele ainda poderia ser reativado e poderia ter uma paralisia infantil provocada ou alguma sequela provocada pela vacina. E em 2015, o Brasil lança o plano de erradicação da poliomielite, chamada Estratégia do Brasil, com o objetivo de atingir essa meta de erradicação da poliomielite. No encarte aqui do lado, eu trago um pouquinho da doença, o material vai ficar com vocês, mas eu chamo a atenção aqui só para a questão dos sintomas, que os sintomas são muito similares às outras doenças: febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, vômito, diarreia, pode chegar a constipação, espasmos, rigidez da nuca e até meningite. A forma mais grave é a forma que é a chamada forma paralítica, que é onde, além daqueles sintomas citados, sintomas que acabei de citar, a gente tem também que acaba afetando, né, os membros inferiores e levando ao processo de paralisia em casos mais graves de crianças que estão expostas ao vírus especificamente, quando não são vacinados. Então, por que a gente por que despertou, né, esse trabalho? Qual é a contextualização disso? Lembrando que o Brasil, ele é muito diverso. O nosso Brasil, ele tem característica, cada região, cada município tem as suas características particulares, que vão desde cultura, barreira geográfica, a parte econômica, ambiental. E a doença, por si só, ela está muito relacionada à questão da iniquidade, à questão de saneamento, à questão de acesso. Então, esse é um fator que uma vez que não tem uma cobertura vacinal adequada, qualquer momento o vírus pode voltar a circular. Baste que uma pessoa que venha de fora, que venha de outros países, traga o vírus novamente para que ele volte a circular no Brasil. Né? Então, e com a migração, com deslocamento constante, isso é muito fácil de acontecer. Então, é necessário que se tenha uma cobertura ideal, adequada, para que esse vírus não volte a se estabelecer no Brasil, que é a forma selvagem do vírus. E um outro fator que vem preocupando são as mudanças de comportamento devido ao próprio Covid. Então, as escolas, né, onde as crianças trabalham muito a questão de educação e saúde, trabalham a questão de comportamento, essa aglomeração dessas crianças em casas, e com falta de saneamento, muitos com falta de não tendo qualidade de água, inclusive para consumo. O outro ponto principal é que, com a pandemia, vários municípios pararam os serviços básicos da atenção primária
porque o foco foi muito mais voltado para a média e alta complexidade, para dar assistência ao grande número de pessoas infectadas pelo vírus da Covid, né? Então, que causa a doença. Então, nesse contexto, nós vamos tentar entender se houve ou não uma variação da cobertura, se isso pode ter diminuído ainda mais a cobertura vacinal em relação ao ano anterior, onde havia um aumento dessa cobertura. Então, o trabalho, ele teve como objetivo analisar o indicador de cobertura vacinal da poliomielite em 2020, né, pegando os dados de janeiro a dezembro, na região nordeste do país, para verificar se realmente houve o alcance nesse ano, essa região específica alcançou a meta de cobertura vacinal igual ou maior que 95%. Então, o trabalho em si, ele foi dividido por regiões, na época, então, eu trago a região nordeste do país, onde a gente tem onde se tem vários trabalhos e ainda tem um número de crianças, né, crescente quando comparado com algumas outras regiões do país. Então, nesse contexto, nós fomos atrás dos dados. Então, o sistema de informação, o banco oficial é o SPNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Ele está disponível para consulta, eu deixo aqui até o link para quem quiser depois pesquisar, que além da polio, tem outros também que vocês podem estar, quem tiver interesse. E lá a gente utilizou como as variáveis de interesse foi ver a cobertura vacinal por município, por ano, da poliomielite. Nós também, a partir desses dados, a gente observou como é que foi feito o cálculo, né? Então, o PNI ele já te dá o indicador calculado, onde ele tem o número de doses aplicadas do imunobiológico para a poliomielite, e o denominador é a população menores de 1 ano, que vem do SINASC, do banco, do próprio também do Ministério da Saúde. E esse resultado ele é multiplicado por 100. Então, a partir daí, a gente tem como saber como é que está essa cobertura vacinal. As metas de cobertura vacinal, a metas de cobertura utilizada foi a de 95%, que é a preconizada pela Organização Mundial da Saúde, né, que o ideal é que 95% dessas crianças no território estejam vacinadas, e a mesma que o PNI utiliza. E nós consideramos neste trabalho baixa cobertura menor que 95% e alta cobertura igual ou maior que 95%. As inconsistências nós tratamos por meio do software do EpiInfo, planilha de Excel, e os mapas nós utilizamos o RStudio com 4 pacotes disponibilizados, inclusive um do próprio IBGE, para que a gente pudesse fazer essa espacialização dos resultados. Então, o que a gente conseguiu ver de resultado? Primeiro, que a região Nordeste, em 2019, ela teve uma cobertura vacinal de 71,76%. Quando você analisa a de 2019, era 82,7%. Então, a gente observa que houve uma queda dessa cobertura vacinal após o início do Covid. A gente observou que dentro da região Nordeste, o estado que apresentou a menor cobertura é o estado do Maranhão, foi o estado do Maranhão, com 59,9%. A máxima foi para o estado do Ceará, com 86,8%, e a mediana entre esses estados foi de 71,74%. Então, observa que em nenhum momento a cobertura já não estava em 95%, e ao invés de subir, ela diminuiu. Na tabela aqui ao lado, eu trago para vocês os estados, o número de municípios por estado, o que tinha dado e o que não tinha dado dentro do sistema. Então, a gente observa que os municípios, todos esses municípios desses estados, com exceção do Rio Grande do Norte, que teve um município que não informou o dado de cobertura vacinal no ano de 2020. No entanto, todos os outros municípios, em torno de 1.794 municípios que compõem a região Nordeste, apenas um não houve informação. Nós tentamos dividir, classificar em 4 categorias.
menor ou igual a 50%, porque uma vez que você tem municípios que estão com esse percentual, o risco de você ter a circulação do vírus é muito maior quando essa cobertura está nessa faixa. Então, a gente foi procurar entender quais são os estados, aonde que poderia estar o problema, que deveria ter um olhar mais voltado para esses municípios ou para o estado. E a gente dividiu de 51% a 94%, e 95%, que é o ideal, a 100%, e a gente ainda incluiu uma maior que 100%, que eu vou explicar para vocês o porquê desse maior que 100%, porque vocês podem observar que ainda existem municípios, pelo percentual aqui, a gente tem, por exemplo, na Paraíba, que 34,5% dos municípios estão com cobertura vacinal acima de 100%, enquanto que deveria estar em torno de 95%, o máximo seria 100%. E a gente observa que no ideal, que seria acima de 95%, até 100%, pegando como esse dado real, absoluto, a gente tem um percentual muito baixo. Agora, quando você soma acima de 95%, todos esses aqui vão entrar, que a gente vai ver a espacialização, para vocês terem uma ideia de como é que está essa espacialização na região Nordeste. Então, vocês observam que, se a gente pegar hoje qual seria o estado que teria municípios que poderiam estar em risco para ter a introdução do vírus selvagem, todos os estados apresentam esses riscos, um com maior ou menor percentual, sendo maior o Maranhão, com 23,5% dos seus municípios nessa situação. Quando a gente vai para a espacialização, lembrando que aqui a gente fez uma divisão menor que 95%, e maior que 95%. Então, quando a gente pega por estado e observa como é que está a distribuição desses, onde estão esses municípios, o que chama atenção nessa distribuição espacial, a gente vai ver que, dependendo do estado, alguns estão muito dispersos, os municípios estão muito dispersos em todo o estado, mas o que chamou mais atenção foi a presença de a cobertura vacinal alcançada, que é o azul escuro, e municípios limítrofes, municípios ali que fazem divisa um com o outro, que de certa forma, pelo que a gente tem observado, é que um acaba contribuindo, atendendo a população do outro e acaba alcançando essa alta cobertura. Ou faz divisa, ou quando não dentro do estado, são municípios que fazem divisa, por exemplo, com outros estados. Então, quando a gente pega Alagoas aqui, a gente observa que 20% dos seus municípios alcançaram a cobertura, mas a gente observa aqui que tem alguns aqui deles que são municípios que fazem fronteiras, né, que fazem divisa com outros municípios em outras regiões. A Bahia, 21% alcançaram essa cobertura, né, então aqui você tem a concentração maior nessa região. O Ceará, ele está bem disperso, está bem espalhado, mas também tem cobertura, municípios com coberturas que apresentam uma boa cobertura, que tem fazem divisão entre eles, e também municípios na região litorânea do país, né, onde tem mar especificamente. Então, quando a gente vai para o estado do Maranhão, Paraíba, Pernambuco, a gente observa a mesma situação. Há um espalhamento, está um pouco disperso esses municípios dentro do estado, e o que chama a atenção também essa questão das divisas com municípios de outros estados. Dentro de todos os estados, somando lá aquele ideal, que é 95% a 100%, e os que registraram acima de 100%, a gente tem, entre todos esses estados, o estado da Paraíba, que deu 43%. Então, quase 50% dos seus municípios estão com uma cobertura vacinal boa, né? Mas foi o único estado, a maioria, o restante é em torno de 29%, 16%, e bem menor. Piauí, a mesma caracterização, a gente observa também que tem alguns agrupamentos, alguns municípios mais próximos aqui, isso pode também estar influenciado pela extensão, né? Então chama essa atenção para o mapa, e aqui o Rio Grande do Norte, apenas o município de Pedra Preta foi o município que não informou dados em 2020 sobre a cobertura vacinal, mas a gente tem um outro município aqui do lado, né, e
e aí você tem outros municípios aqui que tem uma boa cobertura vacinal. Sergipe, que é um estado que tem o menor número de municípios, a gente esperava que poderia, né, de repente, estar com uma cobertura maior. E, no entanto, somente 29% dos municípios estão com cobertura acima de 95%. Então, o que a gente consegue ver com essas informações? Que realmente teve uma queda, já não estava boa a cobertura, mas houve uma diminuição em quase de 11% aí, de um ano para o outro, devido à pandemia. Essa baixa cobertura, a gente observou aqui na região, principalmente na região, em todo o país como um todo, a atenção primária parou praticamente o serviço, as visitas que aconteciam pelos agentes comunitários de saúde foram encerrados, então a gente passou quase um ano aí em alguns locais sem a oferta de serviço praticamente para a população. As campanhas, uma forma que a gente tem observado que poderia ter resolvido isso, que poderia ter sido intensificado, né, seria essas ações de campanhas em conjuntas, mas com isso você teria aglomeração de pessoas, e aí com a questão do Covid isso seria um problema, mas mesmo assim, a Paraíba diz, uma fala de um gestor que foi publicado na imprensa e tudo, ele disse que eles só tiveram esses 43% de cobertura, porque eles, mesmo assim, eles fizeram o dia D e eles fizeram a campanha de vacinação e com isso conseguiu aumentar essa cobertura. Então, quando a gente pega lá o número de nascidos vivos em 2020, a gente fazendo, uma vez que o denominador do indicador é a população de nascidos vivos, a gente observou que 214.490 na região Nordeste, dos que nasceram, ou seja, 28,2% 214.490, 28,2% dos nascidos vivos dessa região Nordeste não receberam dose para prevenção da poliomielite. Né? Então, são grupos que estão expostos, grupos de risco. A gente traz questionamento se realmente essa baixa cobertura foi somente devido ao Covid, se a queda foi devido ao Covid, ou se tem a ver também com a infraestrutura dos municípios, localidades remotas, se tem, que é uma coisa que é para ser pesquisado, para ser discutido, se teve também a influência de nascidos vivos, de imigrantes, né, que a gente está tendo um aporte muito grande de uma população vindo de fora, e a própria resistência da vacina, né, que é uma coisa que a gente tem vivenciado muito e a gente consegue ver isso em qualquer lugar, quando você trabalha com Covid hoje, e isso pode estar afetando as outras vacinas também, os outros imunobiológicos que são distribuídos no país. E será que também desinformações sobre a importância das vacinas, ou o próprio calendário, a questão da gestão, pode também estar influenciando? Então, a gente recomenda, a partir daí, que haja investigação, que haja diagnóstico nesses municípios, quais os municípios que estão com baixa cobertura, aquele grupo lá, pelo menos que estão com menor ou igual a 50%, quais são os fatores deles estarem nesse grupo de risco para ressurgimento da doença? Por que as crianças de lá não estão sendo vacinadas? Quais são os problemas que possam permitir que essas localidades eles tenham o ressurgimento da doença? Né? E a cobertura, lembrando lá da cobertura maior que 100%, por que isso acontece? Tem no Brasil municípios que têm sistemas que eles não migraram para o sistema que está em vigência, que é você registrar a dose por criança. Então, tem vários municípios, e a gente observou lá que tem um percentual alto, que ainda registrou percentual de vacina acima de 100%. Por quê? Porque eles fazem uma consolidação desses dados e envia para o sistema. Então, a vacina não é criança, é criança. Além disso, ainda tem um outro problema, que é justamente no dia da vacina em conjunto, a demanda, o esforço é muito grande, então eles acabam consolidando tudo, somando e jogando no sistema, e isso pode gerar inconsistência também. Então, esse ainda é o motivo da gente ter no sistema acima de 100%. Então, uma sugestão seria, é cara, mas aí teria que ter parceria, teria que ter pesquisa,
que é o uso de sorologia como ferramenta para triagem, para identificar pacientes para vacinação. Então, muitas vezes a criança pode não ter sido vacinada, mas ela já pode ter sido exposta e ter anticorpos naquela localidade. Então, isso é uma coisa interessante que valeria, outros países vêm fazendo isso, então seria interessante ter a possibilidade de fazer sorologia para saber se tem ou não esses anticorpos. E a outra coisa seria interessante o diagnóstico prévio, com os gestores, conversar com os gestores para tentar entender o porquê desse problema de baixa cobertura e também, ao mesmo tempo, trazer as experiências bem-sucedidas para que outros gestores tenham conhecimento para poder saber como trabalhar essa questão da baixa cobertura no município. E, é claro, ter um plano de mitigação nível nacional e estadual, com matriz de risco, com plano de monitoramento, mas isso só acontece se tiver a participação dos gestores. Não adianta vir ou do governo federal ou do estado para o município. Então, essas são as medidas que a gente acha que é necessário para poder complementar com base nos resultados. Aqui eu trago para vocês, finalizando, as referências que nós utilizamos, para poder entender um pouco esse contexto, para poder entender os resultados. E obrigada pela atenção. Não sei se passou um pouco do tempo. Muito bem, obrigada, Silene. A gente está deixando vocês mais livres no tempo, porque não há necessidade de a gente ficar militarmente. Vamos ver como é que será na quinta, né, Maria Luísa? Bem, Silene, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa do trabalho. Eu, enfim, acho extremamente importante a discussão sobre a cobertura vacinal no Brasil, sobretudo infantil. Acho que, olhando seus dados, eu vejo quão mal faz para um país um certo governo. Impressionante. Acho que é bem complexo o teu trabalho, porque em 2020 concorreram vários aspectos. Particularmente, acho que sim, a pandemia teve uma influência, mas a cobertura ia reduzir, porque ela vinha em processo de redução. A questão é dimensionar, por isso que é difícil, imagino, dimensionar, né? Naturalmente, a pandemia teve um papel importante, mas há outros processos, como você bem acentua, né? O próprio movimento anti-vacina, como a própria redução da vacinação por inúmeras razões, né? E é esse ponto que eu acho, inclusive, mais grave. A mortalidade infantil no Brasil cresceu em 2016, pela primeira vez em quase 30 anos. Em 2017, essa taxa de mortalidade infantil se estabilizou, não continuou reduzindo, porque a gente vinha reduzindo a taxa de mortalidade infantil. Em 2019, a mesma coisa. Se você olhar a taxa de mortalidade infantil de 2016 até 2019, a gente vai ver que pouco foi feito, pouco aconteceu para a redução efetiva da taxa de mortalidade infantil no Brasil, sinal de que as coisas não vão bem no Brasil, sinal de que as políticas de reforma foram feitas em 2017, não surtiram resultados, como, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Básica. Não me parece que ela tenha trazido todas as vantagens que se esperava, ou a própria reforma da atenção básica, reforma financeira, dos marcos financeiros, como foi reformado o SUS, como foi reformada a Previdência, como foi alterada toda a lógica do que vinha sendo feito, embora tinha que ser melhorado, mas a gente não melhorou, a gente parece que piorou. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Mas antes, a gente podia fazer um bloquinho, eu vou abrir questões para a sala, aquelas que quiserem se manifestar, colocar uma questão. Parabéns pelo excelente trabalho, viu? Bom, enquanto isso eu vou falando um pouquinho também. Silene, parabéns. Esse trabalho já é do seu pós-doc, não? Não, a do pós-doc a gente ia fazer dentro da Resex do Rio Nini. Tá. E aí a gente não conseguiu até agora por causa da pandemia. Para campo, tá certo. Estão proibidos de ir. Tá certo. Não, parabenizar você pelo trabalho, muito bom o trabalho. Eu ia te perguntar por que os 100%, mas você já explicou, e eu fiquei pensando, da mesma forma que existe a subnotificação, existe ao contrário, né?
ou você não notifica, ou você notifica além do que deveria, mas tudo bem. O período de trabalho desse estudo, você fez 2019 e 2020? Esse acompanhamento, ele é feito anualmente, né, por causa da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana. Então, a ideia foi pegar somente 2020 agora, porque 2019 já tinha sido realizado e informado a Organização Mundial da Saúde, porque tem uma política internacional que é para a erradicação da poliomielite nos países, e o Brasil é um dos que fazem parte. Então, quando foi feito em 2015 o plano de erradicação, a partir daí, então, todo ano tem feito esse acompanhamento. E aí, quando você pega o plano, tem muitas outras coisas que deveriam ser feitas, mas como o professor Rivaldo colocou, a questão do próprio monitoramento ambiental, para saber se de fato a gente não tem mais o vírus presente. Não, a gente até então não conseguiu detectar o vírus em criança selvagem. Mas será que o vírus selvagem não está presente em algum local? E aonde tem cobertura vacinal, que está acima de 50%, isso tem barrado, e aí não está permitindo que o vírus, né, instale no hospedeiro e cause o efeito que leve à doença. Então, a gente tem todo esse plano, tem toda essa política no Brasil, mas, infelizmente, algumas partes desse plano a gente não se tem avançado no país, e um deles é justamente o monitoramento ambiental. Então, quando você perguntou se era feito, então, a cobertura vacinal, ela é acompanhada todo ano tem que ter relatório. Aí eu, Tamires e Carmen, por exemplo, esse ano, no início do ano, nós ficamos responsáveis, por exemplo, para fazer de 2020, cada um com uma região. E quando a gente pega o Brasil todo está com problema. Mas a região Nordeste e a região Norte é que a gente chama mais atenção. Entendi, mas o que você expôs agora foi de 2019 e 2020. Isso, a gente pegou 2020 e aí comparou com o valor total que estava em 2019. Que aí houve esse crescimento. Só que a gente não mostrou, eu não mostrei aqui para vocês os mapas, porque não tem tempo de mostrar 2019. A gente só mostrou 2020. Não, eu fiquei pensando nisso e talvez até, não sei se você vai até publicar ou você ampliar, e você botar outros anos também, 2018, 2017, para se fazer uma comparação, como é que veio vindo isso até 2020, porque 2020 a gente sabe que vai ser falho, mas já vinha antes, e aí você mostrar isso, entendeu? Caso você, de fato, queira publicar um estudo mais detalhado, enfim. Porque esse estudo está muito bom. Está muito bom. Mas agora a gente pensar assim, só em comparar 2019 e 2020, a gente sabe que 2020 vai ter problema. Fato. Mas esse problema já vem antes. Então, aumentou, agravou, mas ele já vinha. Seria interessante você mostrar isso. Tá. Quando a gente pega 2018, 2019, estava tendo um aumento até então. Pouco, mas estava, né? E aí, com 2020, quando a gente observou, houve a queda maior ainda. Tipo assim, a perspectiva é de alcançar os 95% em 2020, porque estava em 82, pouco por cento. Então, estava tendo um aumento. Aí veio 2020, aí desestabilizou tudo. Então, dos 82 caiu para 70. Então, aí a gente chamou a atenção. Mas eu anotei aqui, a gente tem os dados e dá, sim, para fazer esse comparativo de pelo menos 2018, 2019, 2020, uns 3 anos. Um período maior de estudo, você tem uma visão maior. Até se você não for publicar agora em 2021, ainda dá para você juntar e botar 2021 para ver, entendeu? Eu acho que seria interessante, porque o trabalho está, de fato, muito bom. Parabéns. Bom, então, parabenizar a Eucilene pela apresentação. E como os professores pontuaram, a Eucilene também pontuou, né? Nós temos esses dados, sim, dos anos anteriores, professora, né? E realmente já vinha nessa queda, principalmente de 2016, mas com essas variações que a Eucilene pontuou bem aí para vocês. E a gente teve contato com todas essas coberturas, né? De todos os municípios. Então, foi muito interessante. E para exercitar esse pensamento, o que está acontecendo, o porquê de tudo isso, né? Quais são os pontos a serem trabalhados, a serem discutidos, né? A serem treinados com esses gestores.
Então, assim, foi um trabalho de observação e de discussão muito interessante, e o resultado é o que a Silene apresentou aí para vocês. Parabéns, Tamir, também, você está, né, no trabalho. E uma coisa, só para finalizar, o que a Silene falou no início, você também agora falou, gestão. Que às vezes não precisa de muita coisa, mas quando você consegue chegar na prefeitura, ao prefeito, porque é uma coisa você idealizar, pensar no governo federal, depois para o estado, depois vai para o município. Mas como é que chega isso ao município? Né? E muitas vezes são assim, medidas fáceis de implementar, mas que talvez o prefeito sozinho, ou o seu grupo, né, não consiga fazer isso. E vocês podem estar auxiliando nisso. Sim, com certeza, tem toda a razão. Parabéns. Eu acho que tudo que se refere, sobretudo à saúde infantil e à imunização nessa faixa etária, eu acho que é extremamente complexo a discussão. A taxa de desemprego influencia a vacinação. A crise econômica influencia a vacinação fortemente. A falta de campanhas influencia a vacinação. Então, há muitos elementos concorrentes influenciando a vacinação. Aliás, o desemprego é um elemento. Se você fizer a história do Brasil em termos de cobertura vacinal, não é apenas a oferta. Você vai ver que há um aumento da cobertura na medida que aumenta o IDH brasileiro. Vai aumentando o IDH, vai aumentando a cobertura vacinal. Então, é um fato extremamente complexo. Você pega 2020, em que você tem tudo piorado em termos de desemprego, economia, etc. E a pandemia, naturalmente, você vai ter. Mas a gente já vinha, como eu estava dizendo, as medidas tomadas de redução do Estado, de ampliação da redução do Estado, de alteração dos marcos de financiamento do SUS, da atenção primária. Você tem uma série de elementos que se dão na dimensão do SUS, que se dão daí na dimensão do Brasil como um todo. O resultado é uma bomba, e é o que está acontecendo com o Brasil. A gente já não está avançado a redução da mortalidade infantil. Resultado, entre outros, entre muitas coisas também, a cobertura vacinal tem bastante importância nisso. Então, o trabalho é realmente muito importante para desnudar, essa palavra que eu acho, desnudar através do mapa, a realidade das medidas que foram prometidas como a salvação do Brasil, e muitas outras que vão sendo implementadas agora, para salvar o Brasil, que, na verdade, significa, entre outras palavras, né, desconstruir o Brasil, que nós vínhamos desde o processo das diretas já elaborando o movimento da reforma sanitária, entre outros. Então, é um completo, desconstrução, essa talvez seja a palavra mais adequada, né? Eu chamo, como geógrafo, de desterritorialização. Toda política neoliberal é desterritorializadora por natureza. Ela aliena o território, naturalmente ela faz isso, pode ver os povos indígenas. Ela é desterritorializadora. Por quê? Porque ela explora o território, mas não olha para esse mesmo território que ela explora. E esses processos que vocês discutem também tratam disso, vocês estão mostrando no mapa isso. Então, eu acho que o trabalho é fantástico, como também o trabalho da Denise vai mostrar elementos que estão próprios desse mundo maluco que a gente vive, que isso não é uma questão só brasileira, é uma questão global. Então, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada, agradecemos, né, Tamires? Eu não sei se mais alguns queiram colocar alguma questão agora, tanto para a Eucilene quanto para a Denise também. Podem ficar à vontade caso queiram colocar alguma outra questão. Nayara, parabenizando. Oi, parabéns, Eucilene. Eucilene, eu fiquei pensando nos dados que eu tenho sobre migração, que eu acho que hoje pela manhã no mini curso, o professor Adriano até me levantou uma luzinha, assim, sobre a migração de Mormons para as regiões principalmente do norte do país, que são bastante conservadores e parece que tem também uma política anti-vacina.
Aí depois, se você quiser, a gente pode explorar esse banco e ver se bate também com o declínio de vacinação nessas regiões, porque o meu dado ele está como nível municipal. Talvez dê para a gente cruzar os dados. Tamires, você estava com a região norte também, não estava? Acho que realmente lá tem muita a cobertura está muito baixa, né? Lembra que você comentou? Acho que dá para fazer isso que a Nayara sugeriu. Sim, com certeza. Também foi a mesma visão, né? De cobertura baixa em todos os municípios. Sim, daria sim para associar os dados, viu, Nayara? A gente está à disposição, Nayara. Tranquilo, eu te passo depois, então. Combinado. Silene, eu me lembrei agora, tem alguma questão própria, alguma situação específica no Maranhão? Talvez seja com a menor cobertura, talvez esteja errado. Sergipe também é uma cobertura baixa, Alagoas também, percebi. Bem mais baixo do que, falando esses que atingiram os 95% ali, né? Ou seja, você vai ver Paraíba, você tem Rio Grande do Norte também, mas Maranhão, me parece, sobressaiu entre outros, com uma cobertura tão baixa. Então, assim, o que a gente tem observado, professor, é mais a questão de social iniquidade mesmo. São estados onde eles têm maior carência de assistência e de infraestrutura, né? E eu tive uma experiência, assim, durante a epidemiologia de campo, investigando o beriberi no Maranhão. E a gente vê, assim, a questão de infraestrutura de saneamento. Então, eu andei tanto em cidades de médio porte, a regiões muito, muito carentes mesmo, e as distâncias são distâncias que, para a pessoa sair da área, da comunidade onde eles moram, na cidade, que não tem infraestrutura para chegar numa outra, é muito difícil. Então, Maranhão, o estado do Maranhão e o estado de Sergipe também, Alagoas também um pouco, mas principalmente Maranhão e Sergipe, eles têm essa questão do deslocamento. Então, como o professor lembrou aí a questão do IDH, a questão do desemprego, por exemplo, então, se você não tem recurso, como é que você vai se locomover para chegar? Então, por isso que essas campanhas vacinar o dia D, ou a própria ações da atenção básica para dos agentes comunitários de saúde, fortalece o aumento dessa cobertura. E, infelizmente, isso tem diminuído um pouco e isso acabou pesando mais, né? Então, Maranhão e Sergipe e Alagoas são, dentro da região Nordeste, são os estados com maior problema em termos de infraestrutura. Perfeito. Me fez me lembrar, no seu trabalho tem muitas coisas. Eu achei também muito bacana, e vou elogiar, aquela questão que você mostra, que em geral tem uma tendência a uma certa aglomeração dos municípios com as taxas próximas. E aí, talvez, geograficamente, seria bacana, talvez, olhar o mundo das relações, porque é natural. Fiquei pensando no sul de Minas, minha família mora em municípios pequenos, então é muito normal que parentada mora em municípios próximos. Então, o que acontece? Se um município X decide fazer uma vacinação em massa da sua população infantil, consequentemente, por processos que são absolutamente naturais da vida de relações, porque as famílias estão aqui e lá, então esses processos ou trabalham aqui e se movem para um outro município, portanto, os movimentos, as mobilidades estão se dando. E daí, quando o município decide implementar uma certa política isso acaba, de algum modo, né, assim, influenciando os vizinhos, né? Então, professor, e na atenção primária e atenção básica, isso não deveria acontecer, porque a atenção básica e a atenção primária, ela ocorre para a população do município. A gente espera essa rede na média e alta complexidade, mas o que a gente tem observado, principalmente vacina, é justamente isso que o professor colocou. Municípios próximos, às vezes você nem tem parente, mas você sabe que ali, naquele município está tendo vacina, você corre,
quem tem essa consciência corre para o município que está vacinando, né? E fica, isso a gente observou aqui em Brasília, por exemplo, foi bem espacializada a questão da vacina. Então, tem município aqui, vamos lá na área Santo Antônio, não, Serra, não sei o que lá, Azul, aqui na Goiás, bem próximo aqui do DF. Só que lá estava vacinando Uber, motorista de Uber, não sei o que lá, Azul, tanto Serra Azul, não, daqui a pouco eu lembro. E aí, Céu Azul. Céu Azul, isso. Aí o que acontecia? E é Goiás. Aí o que acontecia? Mas é assim, grudadinho aqui no DF. Os motoristas de aplicativo aqui, quando ficou sabendo, correram tudo para lá para poder vacinar. Aí quando foi aqui, o outro aqui, que é da represa, que é Santo Antônio, né? Na área que eu nunca lembro também. Que teve vacinação para adolescente, os adolescentes de Goiás que ainda não tinham vacinado, foram filas, adolescente chorando, assim, a gente que está vendo, está trabalhando, você vê o adolescente chorando porque está sendo vacinado para Covid, porque aqui estava sendo vacinado, então foram os que passaram a noite dentro do carro, esperando ser vacinado para Covid. Então é isso que o professor falou, então, apesar da atenção básica, atenção primária ser para o residente do município, quando tem essas campanhas, os municípios limítrofes, eles acabam usufruindo, sim, do serviço. Sim. Que bacana isso. É um outro circuito da vida de relações que se dá ali. É diferente aqui do trabalho da Denise, me parece, uma coisa que eu fiquei pensando no trabalho dela, os nossos pastores se vacinando nos Estados Unidos, foi muito curioso ver esse turismo da vacina ali no começo. Mas aqui embaixo é uma outra dinâmica da vida de relações e ela é bem interessante, isso é geografia. Então, parabéns pelo trabalho. Isso que a população DF teve essa procura, que legal. Procura inversa. Bacana, bacana. Então, acho que o trabalho de vocês ilumina, discute muitas questões da geografia, muitas questões estão aqui postas. Né? Então, parabéns pelo trabalho. Não sei se a Maria Luísa quer colocar alguma outra questão, para a gente já ir encaminhando para o fechamento. Opa, o som. Desculpa, mas isso acontece direto. Não, eu acho que a Eucilene já elucidou, né, bastante sobre a pesquisa dela, e a Denise também. Só parabenizar mais uma vez, né, e a Tamires, que está aí, né, também assistindo. Parabenizar vocês pelo trabalho, gostei muito. E vamos caminhar, que é isso aí mesmo. Isso. Então, parabéns, Eucilene, Tamires, que aqui está. A Nayara também está envolvida com esse trabalho. A Ellen também, enfim. Agradecer também a Denise. Foi muito bom ouvi-las, a gente ficou, de certo modo, mais livre, né? Tem essa vantagem para vocês que se apresentaram, tiveram essa possibilidade de falar com mais tranquilidade, sem essa prisão dos 15 minutos.